E hoje é dia de Drops Cósmico, 13 de novembro, quinta-feira. Quinta-feira é dia de Júpiter. Júpiter está em Câncer, começou a sua retrogradação no dia 11 de novembro, na última terça. Vai ficar até 11 de março, então é um longo período. A gente vai falar sobre essa retrogradação um pouco mais para frente. Esse Drops de hoje, eu quero fazer um resuminho aqui do que a gente tem de energia, né, astral aqui, para a gente poder aproveitar melhor os nossos dias e também fazer algumas reflexões sobre alguns assuntos aqui pontuais, como a gente tem, por exemplo, a gente tem esse Júpiter em retrogradação, a gente também tem o Mercúrio em retrogradação, que entrou em retrogradação no domingo, e Mercúrio aqui está sendo um personagem muito importante, então eu quero convidar para a gente poder fazer uma reflexão juntas aqui do que pode ser o convite dessas semanas de retrogradação, né? 50 dias aqui, 50 e poucos dias, e a gente pensar juntos aqui, a partir, inclusive, dessa lua em Virgem. A lua está na sua fase minguante, entrou na fase minguante ontem, dia 12 de novembro, às 2h28 da madrugada, 20 graus de Leão. Então, a Lua entrou na sua última fase. Quando a gente está falando, então, dessa semana minguante, a gente está falando da semana, então, da assimilação de tudo que a gente viveu durante a lunação, que começou lá no dia 21 de outubro. E aí, então, a gente vai fazer, então, é um exercício natural que acontece de uma forma inconsciente, mas que a gente pode usar sim de forma consciente. Esse é o meu sempre convite aqui, através dessa astrologia que eu proponho para vocês, né? Da astrologia simbólica, psicológica, mas também estratégica. Então, da gente realmente usar isso que a gente tem a nosso favor, e isso que eu digo, então, essa energia que está disponível a nosso favor, para a gente atuar dentro do nosso cotidiano. Então, esse é o momento que a gente está sendo convidado durante essa semana, a partir do olhar leonino. A gente não pode esquecer, quando a Lua entra na fase daquele signo, então a gente pega aquela qualidade daquele signo e ela vai estar matizando a qualidade para a semana toda. E é uma semana que a Lua vai passar, então, de Leão, como passou para Virgem, depois vai passar para Libra e depois chegar em Escorpião, quando a gente terá a Lua Nova no dia 20, daqui uma semana, a Lua Nova em Escorpião, maravilhosa aqui, 28 graus de Escorpião, assunto que a gente vai deixar também para um próximo Drops. Mas então, sob um olhar leonino, o que a gente tem aqui, né? Então, reconexão com a qualidade de vida que pulsa dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro dessa verdade. E são semanas que a gente tem falado muito sobre essa questão da verdade, né? Que verdade é essa? Não é minha verdade mental, não é minha verdade. É aquela vibração essencial, é aquela fidelidade, então, que eu dou a mim mesma, acreditando em quem sou, né? Em quem eu construí a partir de todas as minhas experiências e das experiências que eu recebi compartilhada de outras pessoas e que eu compartilho com outras pessoas e que tenho, então, a capacidade da transformação dessa experiência em uma grande sabedoria. Essa sabedoria se transforma, então, numa verdade. E essa verdade eu levo para o mundo, né? Aí a gente vai pensar, então, em Escorpião a gente recebe essa sabedoria e a gente, então, lança essa flecha ao mundo, né? E também recebemos, a partir dessa flecha aqui, de todos dentro dessa grande teia, dentro desse grande campo energético que a gente vive, né? É tão importante a gente pensar sobre isso. Aqui não tem nada de místico nisso, né? É muito simples a gente entender o corpo energético que todos somos e que tudo é, né? Então, tudo ao redor tem uma ligação e dentro dessa ligação, então a gente fala que a gente tem fios, né, que ligam a todos nós. A vibração de um colabora, contribui com a vibração do outro, e assim, então, a gente vibra nesse grande corpo astral, né? Chamado Terra, seja chamado Universo. Terra dentro de um sistema dentro de um universo. E isso vai desde
né, do pequeno átomo ali, subátomo, até o universo mesmo, né? Então, é muito bonito quando a gente, então, reconecta, a gente olha a vida com essa exuberância que a vida tem, né? E que essa vida não está lá fora, essa vida está aqui, dentro da gente, como correspondência, inclusive, e que está lá fora também, a partir da minha presença, né? A partir da presença do outro, a partir da presença da vida em tudo o que existe, né? Seja pedra, árvore, terra, não importa, tem uma vida, né? Tem uma vibração ali. Então, a gente passa essa semana sobre esse convite de, então, conexão com esse calor que eu falo, né? Tem um calorzinho aqui dentro que vibra dentro do nosso coração, então que vibra a vida e que nos lembra de celebrar a vida. Leão tem uma qualidade disso, né? Então, por isso também tem uma qualidade da autenticidade, de a gente poder expressar a nossa individualidade. E aí a gente expressa ao mundo a nossa diferença, a partir dos nossos projetos, a partir de tudo aquilo que a gente cria. Então, tem uma energia aqui muito interessante, que então tem um convite para a gente poder também fazer toda essa análise, fazer toda essa retrospectiva, não só dessa alunação, mas também, vamos um pouquinho mais longe, ali no início da estação, que foi ali em setembro. Quando a gente chega nesse momento aqui em Escorpião, a gente está no meio da estação, né? A gente está no ponto médio. Acontece ali no final de outubro para novembro, então a gente tem o ponto médio da estação, e ali, então, é onde a gente sustenta, fixa. Tanto é que Escorpião é um dos signos fixos. A gente está falando da cruz fixa, Leão, Escorpião, Aquário, Touro. Então, são os signos que sustentam, são os signos que estão no meio das estações. Então, aqui também tem um outro convite em relação a tudo isso, né? Dessa sustentação. Então, o que a gente sustenta, o que vibra, o que nos diverte, aonde a gente encontra a paixão de vida, aonde a gente está colocando. Então, também a gente pode pensar no prazer e diversão no nosso dia a dia. Então, tudo isso é uma reflexão que acompanha essa lua, que vai caminhando aí até chegar em Escorpião na lua nova. Então, durante a semana, mesmo passando por outros signos, como, por exemplo, a gente chegou, então, na lua de Virgem. E aí, quando a gente está falando nos signos de terra, então, Virgem, Touro, Capricórnio, a gente sente o corpo pesa, é uma humanidade que pesa aqui na Terra, né? Que tem vida, que tem presença e que cobra da gente também o quanto que a gente está integrado com todas as partes que nos compõem. E todas as partes, sejam elas a nível material ou imaterial, tem uma potência, né? Que dentro dessa integridade, a gente vai entender então sobre o estado de bem-estar, né? O estado de beleza, o estado de bem-estar, o estado então que a gente está se sentindo bem. E aí, enquanto a lua está aqui em Virgem, a lua vai ficar em Virgem até sábado. Sábado, às 6h43, entra em Libra. Então, a gente pode sentir aqui um peso, a gente pode estar sentindo um certo cansaço, um certo sono, um certo desânimo. Uma coisa, eu estou cumprindo com todas as minhas obrigações, com todas as minhas agendas, com tudo que é adequado. Eu estou aqui olhando os mínimos detalhes da vida, porque eu preciso cuidar, cumprir regra, cumprir obrigações, etc. Só que aí o corpo pesa e o corpo lembra que a gente, então, pode estar negligenciando outras partes. E aí, olha que interessante, né? Uma lua, então, minguante em Leão, nos faz lembrar de todas as outras partes que também fazem, que também nos integram, né? Nessa questão da felicidade, da diversão, do prazer, da paixão, né? A paixão não pelo outro, a paixão por mim também, a paixão pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu tenho, enfim, tem uma série de... quando eu falo aqui, né? Quando eu falo de paixão, quando eu falo de relacionamento, é tão importante, eu sempre estou chamando a atenção. A gente não está falando necessariamente de um relacionamento de pares, né? A gente está falando de todo um processo que pode acontecer, inclusive da gente com a gente mesmo.
e que, na verdade, em primeiro lugar é da gente com a gente mesmo. Então, aqui, eu acho que vale uma reflexão, pensar aqui aonde é que está pesando, porque essa lua pode estar pesando um pouquinho, e aí a gente está sentindo o corpo, e aí a gente está sentindo uma chatice, né? Eu falo que os signos de terra, se não estão vivendo com o fogo que vem antes deles, né? Então, se não está vivendo com o leão, com o sagitário, ou com o Áries ali, para os signos de terra, eles ficam terra seca, terra chata pra caramba, né? Fica reclamona, fica mal-humorado, porque. E aí, onde a gente tem essas áreas no nosso mapa, é muito interessante para ver quando é que a gente está nessas áreas, né, sentindo essa energia assim, né? Todos nós temos todos os signos como forma simbólica de representação de energia que a gente vive. Eu falo sempre isso, né, gente? Não pode esquecer, a gente tem todos os signos, tem todos os planetas como representação. Esse é um conjunto simbólico que representa quem somos. E também representa como é o mundo, é uma forma de representação da vida como sistema vivo, né? E a gente tem milhares de outras ferramentas para fazer essa mesma coisa, tá? A astrologia é uma dessas ferramentas, é uma dessas formas, é uma linguagem que traduz através de uns símbolos aqui esse sistema vivo. Então, olha só, vale a pena fazer uma reflexão aqui se está pesando, onde está doendo, onde está chato, onde a gente está rabugento e pensar aqui aonde é que está faltando esse fogo leonino, né, que dá quentinho no coração, que faz a gente se apaixonar, sentir apaixonante, sentir apaixonado, né, e trazer um pouco de prazer pra gente. E aí também, quando a gente vai falar aqui um pouco de prazer, e a gente vai falar de sedução, a gente vai falar de Vênus. Muito mais que amor, a gente está falando de sedução e de prazer, né? Vênus tem uma característica de trazer e de lembrar para a gente tudo aquilo que a gente não está desfrutando de tudo que a gente tem. Em cada área que ele passa, ele fala: você está desfrutando disso? Você está cuidando disso? Você está vivendo o prazer e satisfação de estar vivendo aqui? Então ele vai fazendo essa conversa. E Vênus está em Escorpião. E aí, quando a gente está falando de Escorpião, a gente está falando de um mundo interior profundo, das nossas emoções também, mas a gente também está falando desse amor amante, né? Então, da gente estar executando, exercendo esse amor amante com o outro, com a gente mesmo também. Então, reforça. É uma água de fogo, né? Que eu brinco ali. Escorpião tem uma característica de água de fogo, porque é uma água que vem lá do fundo da terra, né? É, então, ela pode explodir ou implodir. E esse Vênus em Escorpião também está nos lembrando. Eu chamei a atenção disso aqui no último Drops, que eu falo desse Vênus em Escorpião. Se você não ouviu, não assistiu esse Drops, eu vou convidar você a fazer. Esse Drops de Vênus em Escorpião tá muito interessante, porque eu estou explicando bem características de Vênus, as qualidades de Vênus e de Escorpião, os aspectos que Vênus está fazendo no céu e o grande convite, um grande trabalho que, apesar que eu estou falando trabalho, e trabalho tem a ver com signos de terra, mas aqui em Escorpião ele está fazendo um grande trabalho, é, nos preparando também para o ano de 2026. Todas essas passagens venusianas de 2025 têm um papel fundamental para o ano de 2026. Eu venho falando isso desde o início do ano e vou lembrando vocês, o ano de 2026 astrológico começa em março. Então a gente ainda está aqui, ó, passamos um pouquinho da metade do ano astrológico, do ano energético. E aqui tem um papel fundamental. Vênus em Escorpião está fazendo um trabalho muito interessante. Convido vocês, o Drops é, é o número 51 e é o último Drops que tem aqui na página, no perfil. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição. No final do vídeo tem lá o link para vocês entrarem. Vale a pena ouvir. E uma característica, né, uma das características desse Vênus em Escorpião é também um convite a gente ter um momento nosso, íntimo, amante de nós mesmos. É aquela fala que eu falei no inicinho desse Vênus. É,
Será que a gente está dando tempo de intimidade para a gente mesmo? Não só a intimidade com o outro, que aqui é muito importante, e ele vai falar sobre isso, né? Então, através da minha relação com o outro, eu acesso partes que eu não consigo acessar sozinho, né? Nós somos seres sociais. A gente precisa desse amor do outro e dessa troca com o outro para realmente acessar outras partes da gente. E tem vários aspectos, esse triângulo lindíssimo no céu de água tem falado, né, também sobre acessar essas emoções, trazer o poder, reconhecer o nosso poder emocional como poder de fato, então como parte integrante da gente, e não considerar que as nossas emoções são aquelas que nos levam a ter experiências desagradáveis, né, como nos fazem acreditar, porque na verdade não são as nossas emoções que nos levam. As nossas emoções, elas vêm, elas passam, elas atravessam. O que vai comandar é a nossa mente racional, que vai tentar encontrar interpretações ou vai ficar preso em certos padrões e crenças, sejam elas culturais ou sejam elas inclusive individuais, familiares, etc. Então, um Vênus aqui tem um movimento interessante de convite dessa intimidade, essa intimidade com o outro, onde eu me ponho, então, vulnerável, mas aqui de uma forma muito visceral. Eu deixo de fato que o meu instinto venha, eu deixo de fato me apresentar no meu lado mais selvagem com o outro. Aqui, gente, não. Tá, ok, pode até ser nesse lado selvagem um pouco mais violento dentro do relacionamento, mas não é nesse sentido que eu tô dizendo, mas nesse sentido mesmo de dessa crueza, sabe, daquela essência que a gente tem, que todos nós temos, que todos nós somos. E aí eu me colocar essa disposição com o outro, mas eu também me colocar nessa mesma crueza, né, vamos falar assim, comigo mesmo. O quanto que eu estou tendo tempo para mim mesmo. E olha só que interessante. Lua em Leão, vamos voltar? Então, uma lua minguante em Leão. Essa lua minguante em Leão está falando: você está tendo tempo então para você se divertir, para você cuidar dos seus hobbies, de tudo aquilo que você se apaixona, de tudo aquilo que te faz apaixonante, né? Porque quando a gente está vivendo e fazendo as coisas que a gente gosta e por diversão que seja, a gente fica com um brilho melhor, né? Fica um brilho mais bonito, fica com, enfim. E aí a gente também magnetiza através dessa energia. Então olha como é que conversa com esse Vênus aqui. Um Vênus que tá falando: será que eu tô tendo tempo para isso? Será que eu tô tendo tempo de intimidade comigo mesmo, de acessar essa parte mais selvagem que eu tenho de mim mesmo? Muito interessante também, deixo essa pergunta aqui para vocês. Tudo isso que eu estou perguntando aqui, eu adoro ouvir a opinião de vocês. Se vocês não quiserem deixar exatamente aqui no YouTube, nos comentários, para não se expor e etc., me manda mensagem, me conta, porque eu vou fazendo essas interpretações a partir do céu, obviamente, mas também de todas as falas que vão chegando para mim e vou vendo o quanto que a gente está refletindo por correspondência mesmo comportamental, por isso que eu tenho total tranquilidade e segurança para falar o que eu estou falando para vocês, porque é o tempo todo a fala que chega, a história que me conta, a experiência que está tendo naquele momento, o questionamento, tem tudo a ver com o céu desse momento, né? Então, a gente então tem esse Vênus. E aí, quando eu estava falando aqui da questão da mental, né? Bom, então, ok. Então a gente também faz interpretações. Como é que a gente está fazendo essas interpretações hoje? Aí a gente vai voltar para Mercúrio, né? Mercúrio entrou em retrogradação dia 9 de novembro, no último domingo. E toda vez que a gente fala de retrogradação de Mercúrio, você tem medo de Mercúrio retrógrado? Eu vou gravar um negócio sobre isso. Eu vou gravar um drop sobre isso, porque é interessante a gente falar e eu vou entrar em mais detalhes sobre esse Mercúrio retrógrado. Mas especificamente aqui, nesse momento, nesse céu, a gente está falando de o que é Mercúrio retrógrado, né? O Mercúrio retrógrado, ele é como se a gente estivesse atualizando o nosso software, o nosso sistema operacional. Eu adoro explicar dessa maneira, porque aí quase todo mundo vai entender. É como se a gente está ali com o computador ligado
e dá lá assim, atualização do Windows, né? E aí você vai botar para atualizar. O que acontece? O seu computador fica mais devagar, né? Porque ele está operando em duas fases, né? Uma fase que é aqui, é aquela atual, e a outra fase que está atualizando. Então ele vai ficando em camadas. Aí você tem que reiniciar, você tem que voltar. Aí ele continua atualizando, e ele fica devagar. É a mesma, a gente pode pensar da mesma maneira. Mercúrio retrógrado é um processo de atualização. Atualização do quê? A gente viu várias coisas, a gente viveu várias experiências e aqui então a gente está numa nova construção de interpretação de tudo isso que a gente viveu. Olha só, isso a gente falou sobre escorpião. Escorpião é a transformação da experiência em uma sabedoria. Aqui, esse Mercúrio já chegou em Sagitário. Ele começou a retrogradação em Sagitário. Então é como se ele já tivesse visto, ele já tem a visão dessa sabedoria lá na frente. Ele já tem uma visão de novos horizontes. Ele já teve a visão, ele já chegou lá. Só que ele fala assim, peraí, porque nós precisamos voltar aqui, porque tem umas coisas que a gente precisa rever, reanalisar, reavaliar, mudar a nossa perspectiva de visão para conseguir chegar aqui aonde a gente já viu. E quando isso aconteceu? Finalzinho de outubro. Ele chega em novembro, né? Ele entra na área, no dia de sombra, no dia 21, no dia da lua nova, 21 de outubro. Aí ele vem caminhando, finalzinho de escorpião, entra em Sagitário até o dia 9 de novembro, o último domingo. Então, de 21 de outubro até dia 9 de outubro, questões que a gente viveu, analisou, negociação, documentação, contratos, tudo que tem a ver com troca, tudo que tem a ver com conexão, com conhecimento, com acordos, né? A gente está numa fase de acordos, a gente está na alunação de Libra. Então, tudo que tem a ver com esses assuntos, provavelmente, de alguma maneira, a gente vai ter que olhar de novo aqui, do dia 9 até o dia 19 de novembro, porque depois ele entra no movimento direto. Então, são 10 dias aqui que a gente faz uma avaliação rápida aqui, de 3 semanas que a gente viveu, de 3 semanas de assuntos, questões e etc. Então, a gente faz uma reavaliação rápida em 10 dias. E aí, a gente, logo depois, do dia 19, quando ele entra em movimento direto, então ele... aliás, dia 19, não. Dia 19 ele entra em escorpião, então não. Então eu tô... Tem mais dias aqui de revisão, né? Ele tá fazendo a revisão de Sagitário. Ele entra no final da retrogradação dele. Porque ele entra em escorpião, depois ele entra em movimento direto. Deixa eu procurar aqui o dia exato do movimento direto. Me perdi aqui nessa anotação do movimento de... Dia 19 ele entra. Dia 29 de novembro. Dia 29 de novembro ele entra em movimento direto. Então ele termina essa retrogradação. Ele termina a revisão dessas 3 semanas. E aí ele volta, como se a gente estivesse voltando para tomar as nossas decisões. Então, como eu disse, a gente está falando sobre uma revisão, uma atualização da nossa maneira de pensar e interpretar o mundo e a vida, a nós mesmos. A toda a nossa experiência que a gente viveu nas últimas semanas. E vamos combinar, nesses últimos meses, então desde a última retrogradação de Mercúrio, a gente viveu coisa pra caramba, né? E essa retrogradação, ela tá muito interessante. Outra questão aqui que vale a pena a gente analisar e refletir aqui como é que isso está atuando dentro do nosso cotidiano, porque tudo isso que eu falo para vocês, independente de eu estar trazendo aqui, questões, retrogradação, o grau tal, o grau não sei o que, se você não tem o conhecimento técnico de pontos do seu mapa e etc., fixe o seu conhecimento aqui nas proposições, então nos convites e na reflexão de como tudo isso está atuando dentro do cotidiano, porque aqui a gente está falando de planetas de cotidiano, né? Do nosso dia a dia, que estão acontecendo coisas no nosso dia a dia.
E aqui, então, a gente tem alguns convites. E às vezes a gente ouve e fala, nossa, mas não é que é mesmo? Mas, entende? Então, para trazer essa conexão, como é que a gente corresponde através dos nossos comportamentos individuais dessas energias? É como eu digo, elas acontecem de uma forma inconsciente, 99%. Agora, desse 1% que a gente tem de consciente, a gente pode brincar um pouco mais, né? Então, quer dizer, a gente pode tomar um pouquinho mais dessa consciência, desse 1%, e trabalhar aqui, é, atuando um pouco mais alinhados, com um pouco mais de presença, e não reagindo ao outro, e não reagindo ao que nos acontece, mas presente, entendendo que eu quero fazer essa escolha, eu quero fazer essa resposta, né? Eu quero dar essa resposta, eu quero fazer isso, eu quero sim estar aqui, eu quero sim te ouvir, eu quero sim falar. Então a gente toma uma presença maior, né? Então esse é sempre o meu convite aqui quando eu vou falar para vocês desse cotidiano e desses planetas pessoais que correspondem a esse cotidiano. Esse Mercúrio, então vamos pensar que esse mental racional nosso, ele está fazendo um trabalho de reavaliação. E muitas vezes a gente pode estar sentindo aqui uma outra característica desse momento, e também desse momento escorpiano, e que a gente ainda vai ter, né? Ainda tem uma alunação de escorpião, então a gente ainda vai estender essas qualidades escorpianas por algumas semanas, e a gente pode estar sentindo já isso há algumas semanas, uma movimentação dentro da gente, uma mudança dentro da gente. Algo está acontecendo no meu interior, eu não sei bem o que é. Eu estou sentindo que tem uma mudança aqui de perspectiva de coisas e eu não sei dizer ainda. Eu não sei nomear o que eu estou sentindo sobre isso. Eu não sei nomear ainda essa sensação que eu estou vendo. Eu não sei nomear ainda essa emoção que eu fui atravessada, essa experiência que eu vivi de forma tão visceral ou de forma tão instintiva, intuitiva. Isso pode estar acontecendo e pode estar sendo característica desse momento, a gente está vivendo esse momento assim. Então, uma sensação de que tem muita coisa mudando no nível muito profundo, e eu já venho falando isso há muito tempo, porque a gente está falando também de alguns posicionamentos de planetas que são transsaturninos, né? Urano, Plutão e Netuno, atuando nesse céu. Então, dá uma característica aqui de algo acontecendo no nível muito inconsciente ou no nível muito coletivo, numa outra dimensão, vamos dizer assim, e que eu não consigo nomear, e que eu não consigo, com a minha experiência desse momento de vida agora, eu não consigo falar sobre ela. E aí que tá também, né? Não é muito sobre ficar falando, mas sim sobre deixar acontecer, sentir, experimentar, perceber as sensações, então usar muito os nossos sentidos, né? Para que a gente consiga construir, fazer uma tradução disso como uma experiência, sabe? Bom, esse Mercúrio, então, fazendo toda a retrogradação até, então, final de novembro, dezembro, e fazendo todo esse processo, ele vai sair da área por onde ele passou, dia 21 de outubro, ele vai sair dessa área só lá em dezembro. Então, são muitas semanas passando pelos mesmos graus. Então, quer dizer, aqui dentro do nosso cotidiano, essa mente está passando pelos mesmos assuntos, pelas mesmas questões, pelos mesmos, sabe? Pelas mesmas ideias ali, numa forma de revisão, de reatualização, de busca de uma nova perspectiva, né? Então, que a gente atualiza a nossa forma de pensar sobre essa determinada área da nossa vida, né? Se a gente vai pegar aqui Sagitário e Escorpião, sobre se a gente tiver planetas ali, então também sobre essas funções desses planetas, então muda a perspectiva para a gente, né? São momentos especiais. E Mercúrio vai estar passando e conectando com todos os planetas, todos. Muito interessante isso, então, que de alguma forma ele vai conversar com todos os planetas e alguns deles
3 vezes. Então, é como uma preparação, além de ser um processo de revisão, temos então uma atualização e uma preparação a partir das nossas ideias e pensamentos, desse nosso olhar intelectual, né, também, nos preparando para o que vem. Não vamos esquecer que a gente tem um triângulo de água, esse Mercúrio também vai fazer o contato com esse triângulo, e esse triângulo, como eu disse nos 2 últimos drops, eu falo sobre a gente tomar posse do nosso poder emocional, como parte da nossa existência, do nosso corpo, né? A gente, como então desqualificado aqui, desautorizado a dar importância para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, esse triângulo está lembrando para a gente da importância desses lugares de água que a gente tem, desses lugares das nossas emoções, das nossas memórias, da nossa intimidade. Quando a gente está falando do signo de água, a gente também está falando sobre intimidade, a gente também está falando sobre segurança. Olha que interessante, né? É um ponto de segurança diferente. Cada um desses signos vai falar de intimidade e de segurança de uma forma diferente. E não é a nível material. Eu tenho uma casa para morar, né? Que seria aqui um signo de terra. Não, mas eu tenho a minha casa. O meu corpo, a minha estrutura, as pessoas com quem eu tenho familiaridade, intimidade, que eu posso estar vulnerável. Tudo isso é minha casa. Ou ali dentro da minha intimidade mais pura, onde eu posso realmente transbordar nessa minha parte mais selvagem, mais interior, mais apaixonada, mais honesta, mais sincera, mais essencial em Escorpião. Ou também com a minha casa mundo, cosmos, né? De tudo aquilo, toda aquela memória que eu carrego, tudo isso me dá segurança para saber que eu vou saber o que fazer. Isso é muito interessante. Esse é o poder do emocional para gente. Esse triângulo tem uma força muito grande e eu venho chamando a atenção. Eu quero falar mais ainda sobre ele, porque é uma construção que a gente está sendo convidado a fazer, porque ano que vem esse triângulo vai ser em fogo. Então, vai ser uma transformação aqui. Então, tem uma estruturação a um nível muito profundo e em camadas imateriais, que lá no fogo, ele vai vir de uma forma muito impulsiva para a vida, né? A gente vai falar desse triângulo lá na frente, mas é uma construção para o triângulo que vai acontecer lá na frente. Esse Mercúrio, então, fazendo essa passagem, então aqui a gente pode estar revisando, sim, assuntos, acordos, negociações. A gente também pode estar revisando algumas verdades aqui, o que é bem provável, né? Algumas verdades que a gente acredita da gente mesmo, algumas mentiras que a gente conta pra gente mesmo, né? Dentro da gente, nessa parte mais instintiva, mais interior, nessa parte dessa transformação da experiência para a sabedoria, né? Então, de tudo aquilo que eu vivi, então, de tudo isso se tornar material valioso, como parte de decisões que eu posso tomar à frente, então como parte, né, toda a minha experiência que eu vivi a nível de reflexão mental mesmo, intelectual aqui, para eu dar conceitos, para eu dar nomes e etc., eu então consigo transformar isso numa sabedoria para me levar para a vida. E se eu ficar preso, então, nas mentiras que eu conto para mim mesma, ou se eu ficar preso nos meus medos, né? Não querendo olhar para as partes que eu sou e que eu não sou tão boazinha assim. Se eu ficar preso ali e eu ficar, então, preso nas minhas histórias, no sentido de, mas isso me aconteceu lá atrás. A gente está falando de história de passado longo. Então, o que aconteceu?
há 12 anos, há 20 anos atrás, e aí aquela pessoa fez isso comigo e por isso eu sou assim ainda. Eu não estou transformando a minha dor, o que me aconteceu, as minhas questões, em algo que vá me trazer a sabedoria para lidar com o futuro. Aqui tem um convite muito profundo. A gente vai ver dores, vai subir para a superfície, né? Vênus fez quadratura aqui com Plutão, ainda está diminuindo essa quadratura. É, a gente ainda tem o Sol em Escorpião, a gente tem essa Lilith em Escorpião ainda no 25 graus, está todo mundo 25 graus ainda no Triângulo de Água, desde o final de semana, desde antes do final de semana, desde quinta-feira passada, vai ficar até semana que vem. Esse 25 graus marcando, então, com esse Lilith ali, então a gente olhando para os assuntos que são tabus para a gente, da gente olhando tudo aquilo que nos prende num sistema que não nos faz estar livres, estar ainda preso numa manipulação do outro, querendo ou deixando que o outro me manipule. Enfim, tem tantos questionamentos aqui que vale a pena a gente fazer e pensar aonde é que a gente está preso, o que é que a gente está controlando para não nos controlar. Isso a nível psíquico, isso a nível emocional, mas também vale a nível de material de tudo aquilo que a gente acumulou. E isso está nos prendendo, está nos boicotando, ou não está deixando a gente viver de fato a nossa intimidade com o outro novo, um passado que está prendendo o outro novo. Enfim, tem uma infinidade de coisas aqui que a gente pode pensar, dependendo da área que acontece essa retrogradação. É muito importante, assim como a retrogradação de Júpiter. Como é um planeta social, então a gente não tem uma correspondência imediata a nível cotidiano dessa retrogradação, mas a área que esse Júpiter está fazendo retrogradação, então a área que você tem, a área de vida dentro do seu mapa que você tem Câncer, é sim muito importante para entender o significado desse Júpiter. O significado da ressignificação que esse Júpiter está fazendo, da viagem interior que Júpiter está nos convidando a fazer nesse momento. Bom, já falei dos dois planetas pessoais, já falei da Lua, o Sol está em Escorpião ainda, ele fica em Escorpião até 21 de novembro. Então, um dia depois da Lua Nova, ele entra em Sagitário, né? Então, a gente também vai sentir aqui um fogo vital, né? Mudando um pouquinho as perspectivas. E a gente tem, então, o outro planeta pessoal aqui que a gente está falando, que é Marte, né? Que é a nossa ação. E Marte está aqui conjuntinho com Mercúrio. Marte é um planeta mais lento, Mercúrio, então, por causa da retrogradação, deu uma diminuída na velocidade, e aí ele fica muito próximo de Marte. Ele fez a conjunção com Marte, ele fez a segunda conjunção com Marte, ele ainda está tecnicamente em conjunção hoje, e vai ter ainda uma terceira conjunção. Então, é como se a gente tivesse aqui, a gente pode pensar energeticamente, a nossa ação está alinhada com a nossa mente. Só que a nossa mente, ela está em revisão. Um Marte em Sagitário quer aventura, quer o novo, quer fazer, quer ir adiante, quer ir além, né? Quer explorar novos horizontes. Então, é meio que os dois aqui estão numa conversa de uma negociação. Então, enquanto Mercúrio, então a nossa mente está fazendo algumas revisões, a nossa ação pode estar, ok, eu te dou o apoio para você fazer, porque a gente tem a energia suficiente para fazer essa revisão. Eu posso atuar aqui quando for necessário. Eu vou atuar assertivamente. Eu vou atuar procurando novos horizontes, enquanto você está aqui fazendo as negociações. Então, a gente pode pensar assim no nível de correspondência, por exemplo, numa negociação, num acordo e tal.
A gente está fazendo essa renegociação ou revisão. Ah, eu deixei de falar isso, deixa eu te falar, vamos rever aqui, porque esse ponto aqui não ficou muito claro lá atrás, então acho que a gente vai precisar ver para a gente poder continuar, entende? Para a gente poder continuar esse novo caminho. A gente tem o novo caminho já, ok, mas olha só, se a gente não acertar esse ponto aqui de interpretação, pode ser que a gente vai ter algum conflito ali atrás, naquele na frente, sabe? Uma guerrazinha ali. Então, vamos rever aqui? Nossa, eu achei que eu tivesse te mandado isso, eu não te mandei. Poxa, então vamos ver isso aqui de novo? Porque, olha só, o projeto está caminhando. O projeto já está indo para um caminho novo, já está indo para uma nova perspectiva de vida aqui, né? Do projeto. Mas se a gente não fizer essa revisão aqui, não vai dar muito certo. Numa hora ou outra a gente vai ter que voltar e pode dar um grande prejuízo aqui. Então, vamos fazer esse processo? Então, assim, tanto a nível, em todos os níveis de vida, a gente pode fazer essa correspondência. Aí, cada um vai pensar no que está vivendo, sabe? A energia da ação, ela tá conjunta ali, parceira com a nossa mente. Só que a nossa mente está em revisão, está em atualização. Então, coisas, por exemplo, que a gente vem pensando há muitos meses, vem trazendo já já tem uma opinião formada, está num processo aqui de construção há muitos meses, agora é um bom momento. A gente, mesmo que a gente tenha que rever, porque na hora que a gente lança o produto, na hora que a gente faz alguma coisa, a gente vê que, não, isso aqui ficou fora aqui, deixa eu fazer, deixa eu arrumar. A gente tá com energia para poder fazer essa atuação. E uma energia criativa, uma energia de um olhar para o novo, com um olhar muito adiante. Agora, para as questões novas, para novas ideias, aí eu vou dizer assim, espera mais um pouco. Passa por esse processo de revisões, de reanálise, porque a gente precisa cuidar das coisas que estão pendentes. Então, nesse momento, não é o momento da gente estar aqui falando de coisas completamente novas, de ideias, pensamentos, projetos, criações, até relacionamentos, sabe? Completamente novos. É a gente realmente, olha, vamos resolver as pendências, vamos olhar para trás e falar assim, o que ficou para trás aqui nesses últimos 3 meses? Deixa eu resolver para eu poder continuar. Porque a energia da continuidade, ela tá aí. O fogo tá aí. O novo horizonte, né? Aquela coisa que a gente precisa tá aí. A paixão escorpiana, etc. Tá aí. Agora, tem uma parte nossa que está revisando. Está revisando a coisa, está revisando documentos, está revisando. E aí, Mercúrio ainda está em Sagitário, então a gente pode estar falando de cidadania, de documentos, de coisas legais, legais de justiça. Também pode ser alguns temas, né? Alguns temas de herança, porque a gente vai falar de investimento, que a gente está falando de escorpião, de bens compartilhados, né? Entre casais, entre sócios. Então, aqui pode estar havendo novas negociações e que começaram aqui em outubro, etc., como eu disse, e que estão passando por uma revisão, mas não que não tenha uma ação já atuante que esteja de acordo e que está aqui junto. Vamos aproveitar essa energia da ação, essa energia de afirmar quem a gente é, de afirmar o nosso lugar, de afirmar tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja, do que é nosso, ou também de defesa e de conquista, né? Marte tem muito a ver com isso. E tem a forma como a gente se afirma no mundo. Então, essa energia marciana que todos nós temos, ela está atuante, ela está a favor, ela está em Sagitário. É bacana, né? Então, tem um quê de aventura? Tem. Tem um quê de eu quero uma alta velocidade aqui para eu sentir que eu estou vivo? Tem. Só que também tem essa combinação aqui dos outros planetas pessoais que a gente pode pensar num Vênus em Escorpião, que ainda está numa profundidade, está querendo uma intimidade, está querendo. Eu quero eu e você aqui junto, não muito lá no mundo jogados, né, em altas distâncias. E tem uma mente aqui em negociação ainda e ajustando algumas coisas. Então, assim, ó, esse Drops já ficou grande. Eu acho que aqui eu queria trazer um recado aqui desses planetas. Essas energias estão atuando. Então, ainda por muitas semanas, como eu disse, a cada momento que você ouvir, tá tudo bem, tá dentro aqui do plano, né?
para aproveitar essas energias para as próximas semanas, para os próximos dias, e principalmente até a lua nova de Escorpião, né? A gente falando aqui então da semana minguante, que começou ontem, às 2h28 da madrugada, e que vai até dia 20 de novembro, às 3h47. A gente tem a lua nova. A gente ainda vai falar ainda desse finalzinho aqui de lunação libriana, vamos fazer a nossa retrospectiva da lunação, como eu estou fazendo nas últimas lunações, eu acho que é importante para também a gente reconectar no ciclo. Mas aqui hoje eu quis pegando esses níveis, né? Desde a Lua até os outros planetas e os processos que eles estão fazendo no céu. E a gente então trazer aqui para a nossa correspondência do nosso cotidiano. Esse é o papel da uma astrologia estratégica. É a gente então fazer a reflexão a partir da energia e a partir dos convites que a gente pode estar traduzindo dessas energias, porque a gente também vai traduzir essas energias de várias maneiras, ela não tem uma só interpretação, ela tem várias interpretações, e aí, a partir disso, então, eu vou escolher como que eu vou atuar, como é que eu posso usar, o que está mais favorável para esse momento da minha vida ou não. E aqui a gente está numa semana minguante, então a gente está numa semana também de interiorização, de trazer tudo para dentro para fazer a assimilação e tomar as decisões que vão acabar, que a gente vai acabar acontecendo e colocando em prática na próxima semana na lua nova. Mas isso não quer dizer e não impede que a gente já tome essas decisões nos próximos dias, mas é um movimento de interiorização primeiro. Então tem aqui um silêncio aqui de trazer para dentro, de fazer uma construção e sem esquecer, a partir de um olhar leonino, né? Tudo aquilo que pulsa, a gente não pode esquecer do que pulsa dentro da gente. A lua chegando em Libra, aí a gente vai pesar a questão dos relacionamentos. Então aqui a gente vai então fechar a lunação libriana, vai fechar toda uma temporada de Libra, de Sol e de Lua, e de todos os planetas que passaram por Libra, então de todas as questões que a gente teve que rever, não só nessa lunação, mas dos anos ali que a gente teve eclipses, etc., de 2 anos atrás, fazendo toda uma reflexão na base do nosso relacionamento, do movimento, do equilíbrio, do ritmo, indo encontrar o ritmo do movimento com o outro, dentro das minhas parcerias, o tanto que está uma troca justa, uma troca que é harmônica, verdadeira, dentro dos meus relacionamentos, dos meus parceiros, das minhas associações, tanto comigo mesmo, tanto também com o meu outro parceiro erótico, com o meu outro sócio, com o meu cliente, com a sociedade, com o mundo, enfim. Então, é uma grande reflexão, e essa lua, então, chegando aqui nesse finalzinho de lunação libriana, e então, sábado, domingo ali, a gente então pode também sentir algumas questões aqui relacionais vindo à tona para a gente poder então fazer esse fechamento, né? Ou pelo menos uma análise assim um pouco mais íntima, para a gente também atuar nas próximas semanas, né? A partir então de Mercúrio e de Marte atuando principalmente juntos aqui, que eles estão no céu, e esse Vênus maravilhoso aqui em Escorpião, né? Um grande convite. Se você não ouviu o Drops anterior, volte lá, porque eu estou fazendo um grande estudo sobre Vênus. Tem muita gente que confunde aqui algumas características de Vênus, e aí eu estou trazendo detalhes sobre o que significa Vênus e o que significa Vênus em Escorpião. Bom, então é isso. Um ótimo resto de semana para vocês, uma semana minguante então que a gente acabou de começar, e para a gente fechar essa lunação, fazer essa reflexão junto e entender aqui como é então que a gente está atuando no nosso cotidiano a partir da nossa correspondência aqui com esse céu maravilhoso. Um grande beijo e até o próximo Drops Cósmico.